Agora nós vamos dar orientações sobre como alterar os dados de uma empresa. Nesse caso específico, a gente vai fazer uma alteração de dados que não exija viabilidade. Nós vamos simplesmente alterar dados, como por exemplo o capital social, que não importa na criação de uma viabilidade, pois não se exige a verificação do exercício de certa atividade em certo local, nem em mudança do nome empresarial, que seja necessário avaliar a disponibilidade de tal nome ou a correta composição do mesmo. Portanto, a gente vai acessar o site da Redsim Nacional, redsim.gov.br, ir em Serviços, Nova alteração, altere dados da pessoa jurídica. Naturalmente vai pedir o preenchimento da UF, município, natureza jurídica da empresa. Nesse caso específico a gente vai alterar um empresário individual e verificar os demais preenchimentos. Como nós dissemos, a gente não vai alterar dados que importem na criação de uma viabilidade. Portanto, não teremos alteração de endereço para outro UF nem outro município, mas na sua existência a gente marca sim e preenche os dados. Observação importante: dependendo da UF que eu escolho, é necessário informar a viabilidade. Como vocês puderam ver, algumas UFs não exigem a viabilidade. É o caso das unidades da Federação, dos estados, que não aderiram ao sistema de integração que a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso utiliza. Portanto, não é possível informar a viabilidade deles. A gente vai deixar não, só para efeitos de continuar nossas informações. Os eventos de viabilidade as alterações que exigem viabilidade são alteração de endereço, nome empresarial, natureza jurídica, atividade econômica, tipo de unidade e forma de atuação. Não é nenhum dos nossos casos. Nesse exemplo a gente vai alterar apenas o capital social da empresa. Portanto, vamos manter a viabilidade sem informação. Nesse momento será solicitado o CNPJ da empresa, que será alterado. Nós vamos pegar aqui um CNPJ já preparado para este exemplo e dar início ao preenchimento do DBE. Como dito em outros vídeos de orientação, o DBE, o preenchimento dele é bem básico. Basta seguir essa coluna aqui da esquerda. O primeiro item que a gente vai preencher é o de eventos do FCPJ. Como vamos alterar o capital social, a gente vai colocar que é uma alteração de dados cadastrais, situações especiais. Escolher o evento 247, alteração de capital social. É bom observar que os eventos que precisam de viabilidade não podem ser selecionados, justamente porque a gente não informou anteriormente tais eventos. Preenchida essa parte, nós vamos continuar com a identificação da empresa. A primeira pergunta é se o ato constitutivo alterador, no caso a alteração, já foi registrado no órgão de registro, no caso a Junta Comercial. Essa pergunta define quem vai ser o analista do DBE. Se o ato já foi registrado e eu marcar como sim, o DBE será encaminhado diretamente à Receita Federal do Brasil para análise lá. Se o ato não foi arquivado, o DBE vai acompanhar um processo de alteração, eu vou marcar como não, e o DBE será encaminhado à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Vou verificar se o preenchimento está correto e, como estamos alterando o capital social, o novo capital social. Em seguida, continuamos com o preenchimento, sempre na coluna da esquerda aqui. Vou informar o representante da empresa, nome e CPF. Normalmente, no caso de empresário individual, é o próprio titular da empresa ou outro devidamente cadastrado
na base de dados do CNPJ. Na informação de pessoa estranha, que não aquela cadastrada, o procedimento será colocado e vai ser indeferido de plano pela Receita Federal. Na sequência, após o preenchimento do representante preposto, a gente foi em verificar pendências e viu que não existem pendências. Portanto, vamos finalizar o preenchimento e transmitir nossa solicitação. Ao fim, recebemos um número de recibo e um número de identificação, como de praxe, para preenchimento do integrador. Agora nós vamos dar orientações sobre o preenchimento do integrador de uma alteração de dados. Nesse caso específico, a gente vai fazer um preenchimento de um integrador que não tenha viabilidade. Vamos alterar apenas o capital social de uma empresa. Vamos acessar o integrador no portal de serviços, gerar uma nova FCN, selecionar o tipo jurídico, o ato 002 de alteração de dados e o evento correspondente. No nosso caso específico, nós vamos alterar o capital social apenas, mas existem uma série de alterações pertinentes aos dados das empresas. Nesse caso, nós não possuímos viabilidade, mas possuímos o documento básico de entrada, que será o documento informado aqui no integrador: recibo e identificador. Integrar os dados, informar o NID da empresa a ser modificada e avançar. Agora, na aba matriz, vamos avaliar os dados puxados do documento básico de entrada e do SRM para verificar se tudo está correto. Como podemos ver, a alteração do capital social corresponde àquela que a gente informou lá no documento básico de entrada anteriormente, portanto, está correta. Os empresários individuais não possuem cotas, portanto, esses campos não estarão livres para preenchimento. Basta concluir o preenchimento dos demais campos. E avançar. Na aba empresário, nós vamos verificar os dados pessoais, se eles correspondem ao que se encontra anteriormente arquivado na empresa, e avançar. Na sequência, solicitados os dados do contador, que é de preenchimento obrigatório para os órgãos de fazenda integrados ao sistema. Ao fim do preenchimento dos dados do contador e avanço na sequência de preenchimento, vai ser gerado para o empresário individual o requerimento capa com os dados de alteração de capital social e requerimento de empresário, com todos os dados que devem ser verificados para posteriormente envio. Como estamos dando orientações relativas ao procedimento de registro e registro digital, essa documentação não é necessária a impressão de tais documentações, visto que esses documentos serão resgatados lá no procedimento de registro digital para assinatura digital e posteriormente o seu arquivamento.